Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje a gente vai ver uma forma de como gerar datas aleatórias, independente se é uma data futura, se é uma data passada, porém gerar uma data totalmente aleatória baseado em sorte, em sorteio mesmo, tá? Então, a ideia disso é que para quando você for popular uma tabela com informações lá para você poder fazer testes de performance, etc, etc, você possa ter uma data que realmente foi gerada aleatoriamente e não gerar uma data única, tá? Porque senão você não vai conseguir ter valores o suficiente para você poder testar índice, por exemplo, em cima do campo de data, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer para poder ter uma data aleatória é ter uma data base, beleza? E a data base pode ser a data de hoje. Então seria o quê? Select from RDB database. E aí aqui a gente pode colocar current date, beleza? Current date vai retornar a data atual. Dá um F9 aqui e a gente pode observar 9/11/2020, tranquilo? Então tá, baseado nessa data, a gente pode começar a trabalhar com o sorteio da data que a gente quer gerar, beleza? Então, o que eu sugiro a gente começar a fazer aqui, ó? Utilizando a corrente date, a gente adiciona uma função aqui, ó, que chama dateAdd. A dateAdd serve para você adicionar um valor a uma data, certo? Pode ser em dia, em mês, em ano, em hora, minuto, segundo, dependendo, até se for campo timestamp, tá? Funciona. Mas aqui nesse caso a gente vai começar com o quê? Com year, com o ano, beleza? Qual é o valor que a gente precisa adicionar numa data? Esse valor aqui precisa ser aleatório. Para a gente poder gerar valores aleatórios, a gente usa a função rand, beleza? Abre e fecha parênteses aqui, e isso daqui vai me retornar um número entre 0 e 1, ou seja, 0.001, 0.152, 0.636, por exemplo. Então ele vai gerar esses números aleatoriamente, sempre entre 0 e 1, tranquilo? Então o que a gente pode fazer aqui para a gente poder ter um incremento um pouco maior? A gente pode multiplicar isso daqui por 10, beleza? Então a gente multiplica isso daqui por 10, então ele sempre vai adicionar algum valor entre 1 e 10, por exemplo, dentro do ano que a gente está trabalhando, beleza? Em cima de qual data a gente vai trabalhar? Em cima da current date, beleza? Então, por isso, deixa eu arrumar aqui, ó, current date, beleza? Então, por isso a gente precisa de uma data base, para a gente poder trabalhar em cima dela. Como eu já tenho ela ali, então eu vou tirar esse daqui de baixo, tranquilo? Então aqui a gente vai adicionar um valor aleatório ao ano da data. E a vantagem de usar a dateAdd é a seguinte, que a gente consegue atribuir especificamente ao ano uma quantidade, e se a gente utilizar dia e mês para poder incrementar, ele vai saber que se eu estou no dia 31 e mando incrementar um dia, ele vai para o dia 1º do mês seguinte. Então a gente não fica se preocupando com, será que ele vai gerar um mês 17, por exemplo, e aí vai ficar errado? Não, se você está no mês 12 e aí ele gera o número 1 aqui, ele vai gerar janeiro do ano seguinte. Então ele vai incrementar o ano lá tranquilo, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer com que o ano seja aleatório, só que daqui para frente, sempre futuro. Vou dar um F9, ó, e a gente pode observar, foi 2029, depois 2028, 2021, 2020, 2028, beleza? Então ele sempre gera um número aleatório aqui. Se eu quiser fazer com que ele possa gerar números tanto para o futuro quanto para o passado, a gente precisa fazer uma outra coisa aqui, ó, é tornar aleatório se esse número aqui, ó, se esse resultado vai ser positivo ou negativo. Como que a gente faz isso? Para a gente criar a possibilidade desse valor aqui retornar negativo, a gente precisa multiplicar ele por menos 1 de vez em quando, tá? Não é sempre. Então, como que a gente pode fazer para ele multiplicar por menos 1 de vez em quando? Porque olha só, se eu fizer assim, ó, vezes menos 1, vou dar um F9, e aí ele vai me trazer sempre para o passado, beleza? Ó, toda vez que eu estou dando F9, ele está trazendo um ano passado, beleza? Então, como que a gente pode fazer isso daqui para que ele multiplique por menos 1 às vezes? A gente faz assim, ó, vou criar aqui um if, abro parênteses e vou colocar rand, abre e fecha parênteses de novo. Esse rand, lembrando, vai retornar um número entre 0 e 1. Então, eu vou colocar assim, ó, qual é a possibilidade do meio? Então, se ele for maior que 0.5, eu quero que ele multiplique por 1. Se não, eu quero que ele multiplique por menos 1, beleza? Fecha parênteses aqui, e a gente já tem o nosso if pronto. Então, olha só, esse rand aqui, ele vai retornar um número entre 0 e 1, certo? Então, às vezes, ele vai retornar um número maior que 0.5, às vezes ele vai retornar um número menor que 0.5. Então, fica ao acaso. Quando ele gerar um número maior que 0.5, então ele vai multiplicar por 1. Quando for o contrário, a outra opção, ele vai multiplicar por menos 1, beleza? Então, dessa situação aqui, dessa forma, a gente consegue gerar um valor aleatório
para o ano, que pode ir tanto para frente quanto para trás. Então, vou dar F9 aqui, ó, e a gente pode observar, ó, 2028, vou ir dando F9 aqui, ó, 2025, 15. Então, ele foi tanto para o futuro quanto para o passado. F9 de novo, 28 de novo, 12, certo? Então, ele está indo tanto para frente quanto para trás, numa margem aí de 10 anos, porque eu multipliquei isso daqui por 10. Se eu quiser mais, eu posso multiplicar por outro número aqui, beleza? Até agora, eu só fiz a randomização do ano dessa data. Aí eu quero fazer a randomização também do mês, beleza? Então a gente faz assim, ó, select from, abro parênteses, e aí tudo isso daqui vai para frente, eu vou chamar ele de A, beleza? Vou dar um nome para essa coluna aqui de data, tranquilo? Porque é o que a gente está trabalhando. Vou colocar data aqui, né? Para não pegar a palavra reservada. Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar esse cara aqui, ó, e vou colar ele aqui em cima. Porém, ao invés de pegar current date, a gente vai pegar o quê? A.data, beleza? Porque é a data que está sendo gerada aqui, certo? Já com o ano alterado. Essa mesma regra aqui a gente vai aplicar, porém, ao invés de ser no ano, vai ser no mês. Então, coloca month aqui e ele vai gerar um intervalo entre 1 e 10. Pode ser que seja negativo, pode ser que seja positivo, para a data que foi gerada aqui. Então, agora a gente faz primeiro a alteração do ano, depois a gente faz a alteração do mês, beleza? Vou dar F9 e aí a gente pode observar, ó, foi mês 1, F9 de novo, mês 6, F9 de novo, mês 2, F9 de novo, mês 5 e assim por diante, beleza? Dou mais um F9 aqui, ó, e pode observar que o ano está alterando também, tá? Então toda vez que eu dou F9, ele vai alterando tanto o mês quanto o ano. Uma coisa que é interessante é o seguinte, ele pode avançar o ano na primeira etapa e depois ele subtrai o mês e acaba retrocedendo o ano de novo, beleza? Então fica bem aleatório dessa forma. Agora só resta a gente fazer a manipulação do dia. Olha só, estou dando F9 e o dia 9 não está sendo alterado. Então vamos fazer a alteração desse dia aqui. Beleza? Então como que a gente faz? Select from, abro parênteses, coloco tudo isso daqui para frente e vou chamar de B. Beleza? E aí a gente vai fazer o quê? Copia esse cara aqui de novo para usar a mesma regra. E aí vou fazer a alteração em cima de B.data. Tranquilo? Então é a mesma coisa e aqui muda para day, para a gente poder alterar o dia. Vou dar um F9. E a gente pode observar que agora o dia também está sendo alterado. E olha só, você nunca vai ter problema aqui com relação a gerou dia 29 de fevereiro no ano que não é bissexto. Beleza? Nunca vai ter esse problema, porque quando ele identificar que o dia ultrapassa o mês, ele vai avançar um no mês também. Beleza? E assim por diante. Aqui a gente já tem uma data aleatória normal. Tá, mas e se eu quiser fazer uma regra diferente aqui para não gerar números negativos para data também? Eu quero só que ele pegue dias adiante ou meses adiante. Beleza? Você pode fazer tranquilamente. É só tirar esse cara daqui, ó. Só tirar esse if daqui junto com essa multiplicação, certo? Ou então, se você quiser que ele fique sempre negativo, é só multiplicar sempre por menos 10 e está tudo resolvido. Tranquilo? Pode tirar também o if. Agora, se você quiser que fique totalmente aleatório, que você não tenha controle sobre essa data aqui, ó, você pode deixar do jeito que está, que ele gera a data normalmente aqui. Beleza? Então, dessa forma, a gente pode gerar datas aleatórias para você poder inserir essas informações aqui dentro de uma tabela. Aí eu vou falar assim, tá, mas como que eu vou fazer então para poder gerar datas aleatórias para uma tabela que já tem dados? Aí fica fácil, seria o caso aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Update, tabela T, 7t.data igual, daí você abre parênteses em tudo isso daqui, ó, e fecha o parênteses lá no final. Então, sempre que você for fazer um update na tabela X, certo? Independente de qual seja a tabela, é só você atribuir ao campo data todo esse conjunto aqui que ele vai gerar esses dados aleatoriamente, beleza? Se você for fazer um insert, você pode fazer também colocando todo esse conjunto aqui, ó, circundado com parênteses, que ele vai funcionar. Tranquilo? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para eu saber que você está gostando e para deixar o canal com mais relevância também para o Facebook e para o YouTube. E se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de dar uma passadinha no canal do Telegram, tá? No canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Tem uma porrada de vídeo que eu já fiz que tem o link para você assistir ou no YouTube ou no Facebook. Você pode observar qual é o assunto que seja do seu interesse, clicar e assistir, beleza? Na mesma hora, tudo gratuito. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.